da escola, alunos da escola que não queriam saber nada da vida, entende? E, na verdade, é um transtorno, né? E aí a gente sabe que a dislexia é um transtorno de leitura, né? O aluno ele não consegue, ele tem uma dificuldade de leitura em que o professor ele vai ter que criar estratégias de acordo com aquele aluno para que esse aluno ele consiga fazer a leitura de uma maneira razoável, né? A descalculia, no caso, é para números, cálculos. Disgrafia aí não é para leitura, é para escrita. São aqueles alunos que escrevem, não conseguem escrever direito, ou escreve muito claro, ou escreve com muita força que não consegue escrever, não consegue escrever na linha, não consegue escrever, ou escreve muito grande. Vocês já viram? Aluno ou escreve muito grande ou muito pequeno. E a desortografia é aquele aluno que erra tudo. Ele começa a errar, ele erra vai fazer o nome chave, aí faz com X, ele não consegue lembrar, e aí os sons para ele é muito complicado, e ele erra a ortografia das palavras, da maioria das palavras. Então, o texto é até interessante, tem um exemplo que Maristela dá, que é o seguinte: pegar esse texto do aluno, o aluno fez um texto, tem 20 palavras erradas. Você consegue corrigir, botando do ladinho a palavra e depois fazer a reescrita com esse aluno, né? Parece algo assim, uma atividade simples, mas que é uma atividade que realmente tem êxito. É uma atividade que vai ter sucesso, né? Porque esse aluno ele vai corrigindo o texto dele, trabalhando no texto dele, né? É um trabalho realmente no texto, devagar, dando tempo a esse aluno. O tempo dele tem que ser diferenciado, né? Uma outra dica que ela dá, descalculia. Por que se você sabe que o aluno ele tem essa dificuldade, esse déficit, por que você não vai permitir a calculadora para esse aluno? Por que você não vai permitir que ele veja a tabuada? Ah, mas vai ser só para ele, não vai ser para o resto da turma. E aí, vai causar uma polêmica. Não, não vai causar uma polêmica. Você tem que trabalhar a turma, explicando para a turma essa dificuldade do aluno, porque o aluno, esse aluno que tem, vamos dar um exemplo, esse aluno que tem descalculia, ele não consegue calcular, ele não consegue fazer cálculos, né? E assim, gente, é porque aqui eu não vou, existe vários tipos de descalculia, tá? É igual deficiência visual, que eu disse que tem o baixa visão e o que é cego totalmente, né? A mesma coisa aí, tem vários tipos. Vai ter aquele aluno que não consegue somar, vai ter aquele aluno que consegue fazer cálculo mental, mas não consegue escrever no papel. Vai ter aquele aluno que consegue escrever no papel, fazendo cálculo mental, não consegue. Mas ele é ótimo em português. Esse aluno que tem descalculia, ele é ótimo em ciências, ele é brilhante em história. Aí ele vai ficar sendo reprovado 10 vezes na quarta série, porque ele não é bom em matemática. E aí, o que acontecia antigamente? O aluno desistia, porque ele era reprovado uma vez, duas, três. E por que ele é reprovado? Ah, ele é muito mal em matemática, ele é burro em matemática. E não era isso, o laudo não era esse. O laudo era simplesmente o quê? Descalculia. O relatório dele era para ser isso, descalculia. E aí você dá essa sentença para o aluno, uma reflexão que eu trago para vocês. A gente tem como dar uma sentença para o aluno, você não vai mais estudar, você vai ser reprovado aqui uma, duas, três vezes porque você tem dislexia, você não consegue ler direito, né? E aí você... Gente, um aluno que tem descalculia, pode ter certeza... Professora, desculpa te interromper um minutinho, posso? Pode sim, eu não estou vendo o nome da pessoa, mas pode. Daiane. Parece. Então, eu como portadora da dislexia e disgrafia, Hum, diagnosticada com 6 anos de idade, sim, naquela época não existia ajuda, psicopedagogo, nada do gênero que hoje em dia existe. Graças a isso, eu me tornei também psicopedagoga para ajudar os outros. Foi por isso parabéns. que me tornei. Minha mãe, como pedagoga, me alfabetizou. Ela Olha, a escola não foi capaz, mas a mãe foi, né? Minha mãe é pedagoga e ela correu atrás. Ela Maravilha.
que eu ouvindo as atividades, eu ouvindo ela contar, ela lia para mim até meu ensino médio, ela leu tudo para mim, tudo que você vai imaginar, noites e noites sem dormir, para ler, para mim saber as matérias. Naquela época tinha menos tecnologia que hoje, né? Eu Porque tô hoje pensando. tem livros que ajudam na leitura. Sim, então, era isso que eu ia dizer. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ler os textos, ouvir os textos, porque minha inteligência hoje em dia eu sei que é auditiva, e a tecnologia também me ajuda a escrever melhor, porque eu sou péssima em escrever, graças a E Deus. dizendo que o irmão invadiu da escola, tá? E que ele tinha dislexia. Isso era muito comum, gente. Muito comum. Deixa só ela terminar. Pode falar. Mesmo assim, reprovei 2 anos por ser preguiçosa e burra, de acordo com a escola, antes de ter o diagnóstico. Por isso que eu digo, o diagnóstico é libertador, mas libertador não é para limitar, né? O Não, diagnóstico é para poder a gente compreender, porque assim, se a gente não compreende, a gente vai ficar ali sem saber o que fazer, a gente não tem nem como fazer um planejamento. Não é verdade? mas mesmo assim a escola continuou me tratando como nunca vai aprender, nunca vai chegar no futuro, nunca vai ter nada. E foi minha mãe que me ajudou tudo isso, por isso que eu quis falar. A música ajuda muito, tá? Trabalhar com música em sala de aula ajuda muito uma pessoa com dislexia a aprender, porque normalmente a dificuldade é na leitura, na hora visual. Por sumir várias palavras, por detalhe. Aí, nas músicas, a aula de música me ajudou muito também, porque como eu escutando, eu aprendo. Se você botar uma música pra mim, um trap de 2 horas e meia, eu vou aprender no mesmo dia, que eu sou dessa. Mas Tudo se botar bem. um texto, eu vou ter que ler 300 vezes para tentar entender. Obrigada, professora. Não, é esses relatos, e eu queria essa aula desse jeito que está, ainda bem que vocês estão me ajudando, porque o meu objetivo está sendo alcançado. É verdade, a Cássia. Eu estou aqui tentando colocar um comentário e não estou conseguindo. Ué, acho que é assim, peraí. Bom, não sei. Verdade, a Cássia. A Cássia está aí falando, né, sobre a questão que dos laudos que muito aluno não tem, porque às vezes justamente a família não busca por aquele laudo. Mas assim, gente, aí eu tenho uma coisa importante para dizer para vocês. Hoje, o professor percebendo que o aluno tem alguma deficiência, transtorno ou síndrome, e realmente teve várias características, porque assim, para você dizer que um aluno tem dislexia, tem que ter várias características, tem que pegar quais são as características, você tem que olhar lá, ver direitinho. Ah, não, mas ele tem dificuldade de leitura. Mas, não, mas pode ser que ele não seja dislexo, né? Mas quando tem várias, a maioria das características, esse aluno ele tem deficiência intelectual, porque ele tem isso, tem isso, tem isso. Então, assim, ele tem todos os trajetos do aluno, ele tem várias características do autismo, porém, ele não tem um diagnóstico, ou ele tem várias características do TDAH e não tem um diagnóstico. Mesmo sem ter diagnóstico, veja só, isso foi de um tempo para cá, mas podem procurar a lei que vocês vão ver. Mesmo sem ter o diagnóstico, mas tendo todas as características, esse aluno ele pode receber auxílio, ele pode ter esse complemento, né, do AEE. O professor ele pode colocar para ele participar. Isso foi de pouco tempo para cá que a lei mudou. Por que mudou? Antes tinha que ter diagnóstico. Porém, muito aluno era prejudicado, porque muito aluno não tem realmente diagnóstico. Não tem. E aí ficava. E mesmo tendo todas as características, só que é assim, né, gente? Não é porque o aluno. Isso é complexo. Não é porque o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, como eu estava falando, que você vai botar no AE, porque o AE é para o público da educação especial. Né? Ah, tá com uma dificuldade aqui em soma, aí você já joga lá no AE. Não, porque o AE não é reforço, tá? A AE, a sala de recursos, não é para reforço, é para ajudar o aluno a buscar a sua potencialidade, a tentar diminuir ou tentar amenizar as barreiras que esse aluno tem, tá? Então, não é reforço. Mas se esse aluno está precisando, hoje você tem como colocar, mesmo sem estar ali com aquele diagnóstico, tá? Aí vai ter que ter a mãe, a família vai ter que permitir, né?
Mas, assim, até já me perdi onde é que a gente estava. Sim, sobre essas questões da dislexia, da descalculia. O aluno que tem descalculia, né? Vamos falar um pouquinho de avaliação, né? Você tem que... Ah, vou permitir a calculadora para esse aluno? Esse aluno, se ele não tiver a calculadora na mão, talvez ele não consiga, tá? E aí você diz assim, ele vai ser reprovado em matemática. Tá, ok, certo. Não vai passar de ano. Porque ele pode ser bom nas outras disciplinas todas. E mesmo assim, esse aluno não vai passar porque ele não sabe matemática, não sabe. E aí, isso é bem complicado, porque é complicado mesmo. Né? Tem gente aí botando, é complicado. É complicado porque, primeiro, muitas, que nem a gente teve aqui o relato da nossa amiga, ela se formou, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo dislexia, ela se formou. E hoje ela é uma profissional. Pode ter certeza que um aluno que tenha descalculia, ele não vai querer nada na área de matemática, não. Ele vai se tornar um adulto formado, se a escola permitir, se a escola assim permitir que ele seja formado, mas ele não vai, ele vai buscar a área de humanas, ele vai buscar a área de outra área, de letras, de geografia, de história. Ele não vai querer fazer cálculo, viver disso, não, porque ele não tem essa habilidade para isso. Porém, a gente não tem como se fazer, dar uma sentença, a gente não é um juiz que diz assim, ó, você tem descalculia, pronto, você não tem como ir para o ensino médio, ou você não tem como ir para o ensino superior. Então, essas questões que a gente tem que refletir, porque, assim, a escola, ela é um ambiente de aprendizado, né? É um ambiente de ensino e aprendizado, né? E estamos lá para isso, para ensinar, né? Para aprender, para ensinar. E como nós, como professores, dentro da inclusão, a gente tem que justamente abraçar essas dificuldades e buscar as potencialidades. O ensino tem que ser justamente procurando, buscando as potencialidades desse aluno, porque pode ter certeza que esse aluno, muitas vezes o aluno que tem deficiência visual, ele vai ser muito bom em alguma coisa, né? E que se o professor souber, o aluno que tem dificuldade visual, o aluno que tem dificuldade física, ele vai ser muito bom em alguma coisa. Ele vai ser muito bom na pintura, ou na música, ou na leitura, ou na matemática. As potencialidades vão ser múltiplas, diversas, porque a sala de aula é diversa. E a escola, se ela souber utilizar dessa potencialidade, a gente vai sofrer menos, inclusive, nós como professores, de tentar buscar chifre, como diria uma amiga minha, em cabeça de cavalo, né? Porque às vezes a gente quer que o aluno ele aprenda, mas ele não aprendeu isso aqui. Eu queria que ele aprendesse X, Y, Z, ele só aprendeu X, ele só aprendeu X e o Y e o Z, né? Eu vou precisar caminhar, porque eu acho que eu estou falando demais. Aí, gente, vem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Hiperatividade e tem a questão da hiperatividade e funcionalidade também, porque a hiperatividade é mais na infância, né? E os alunos... Minha filha aqui, peraí. E aí, esse TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele não é um transtorno específico, certo? Mas também é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele também não é o quê? Uma deficiência, tá? O aluno, ele pode ter só o déficit de atenção, que é aquele aluno que fica quietinho, só que ele não consegue ter uma atenção, o professor tem que chamar a atenção dele, trazer ele para o foco, falar o nome dele, trazer ele para o foco, botar ele na frente, porque ele tem dificuldade de atenção, mas ele não é hiperativo. Agora, tem aquele menino que é hiperativo, que fica ali rodando na sala, mas que está com atenção, mesmo andando na sala, ele tem atenção na professora. Ou o aluno que tem os dois, né? Tanto a atenção como a hiperatividade, ele tem os dois. Esse aluno, gente, a gente sabe que é aquele que mais tira o juízo do professor, não é verdade? É verdade. Por quê? Porque o professor ele tem a dificuldade. O aluno levanta, vai lá, mexe com outro amigo, derruba alguma coisa da cadeira do outro, mas ele é um aluno muito inteligente. E ele é um aluno
que o professor ele vai ter que ter muita afetividade, buscar afetividade com esse aluno, para que esse aluno, para usar todo o potencial desse aluno. Né? Como é que a gente vai poder usar o potencial desse aluno? Fazendo acordos com esse aluno, né? É muito importante a questão da afetividade, não somente com esse aluno, como os outros. Né? Aluno com deficiência, aluno sem deficiência, o típico, o atípico. A afetividade é muito importante, mas a afetividade com o aluno autista e o aluno TDAH precisa ser muito grande. A afetividade tem que ter uma relação, porque eles precisam ter confiança, saber que o professor entende o problema dele, a dificuldade dele, o déficit dele, porque ele faz aquilo não é porque ele quer, não. É engraçado, tem um depoimento no livro de Maristela que o menino fala que não conseguia ficar quieto, né? Que ele sentia uma dor no peito, ele precisava sair, levantar, então ele fazia alguma coisa para que a professora tirasse ele da sala de aula e mandasse ele para a direção. Né? Então, assim, enquanto o professor não entender essa hiperatividade, essa falta de atenção, né? Ela dá algumas dicas lá no livro, gente, é bom vocês lerem, mas uma das dicas é o déficit de atenção. Não é interessante que você coloque muita coisa na sala, né? Você faz um cartaz e você tira aquele cartaz para fazer outro, porque se você for deixando muito cartaz dentro da sala de aula, aquele aluno que tem déficit de atenção, ele vai ficar perdido. Ele começa a olhar um cartaz, depois ele olha outro. Ele não consegue prestar atenção se tiver muitas cores na sala, muita coisa, né? Então, é necessário que a sala esteja voltada para aquele assunto, né? E também a gente busque trazer para os conteúdos muita coisa da realidade do aluno, não só para o TDAH, como para outras deficiências também, né? Porque, assim, o aluno, quando ele... Oi, alguém falou aí, professora. O aluno, quando ele tem algo concreto, né? O aluno ele não consegue... Ele pensa ali naquele abstrato, a gente trabalhando com o aluno, conteúdo muito abstrato, aí a gente traz um jogo, né? A gente traz uma ilustração, uma imagem. A menina aí estava falando, né? Que ela trabalha com jogos, né? Com várias coisas. Isso é muito bom, porque você traz tanto a ludicidade, porque a ludicidade ela precisa ser, né? E precisa estar presente, como também trazer materiais concretos para que o aluno consiga realmente compreender, né? Trazer o contexto desse aluno, a realidade que esse aluno leva, que esse aluno vive para dentro da sala de aula. Isso vai ajudar o aluno TDAH, ao aluno com TEA e com os transtornos também. Então, assim, às vezes tem uma dica para um que vai servir para todos, né? Aí, por último, ela traz o transtorno do espectro autista. Eu gostaria de saber se vocês, porque assim, hoje em dia tem muito aluno, né, gente, matriculado, não é porque os diagnósticos estão sendo mais está tendo mais diagnóstico, né? O aluno autista, né, o aluno com TDAH, quase toda a sala vai ter um, né? Na sala da minha filha, da menor, tem dois, tinha um, agora tem dois menininhos autistas. E certamente tem alguém com TDAH também, porque e mais para frente é porque agora não tem como ter a gente não tem, quando está na educação infantil, já dá para perceber algumas questões, né, para saber se tem dislexia, se tem descalculia, mas o diagnóstico vai vindo de uma maneira mais tardia, né? O autismo e o TDAH, ele está vindo o quanto antes, né, os diagnósticos estão saindo com crianças bem pequenas. Então, desde o ano passado, não, acho que ela tinha 3 anos, já tinha um aluno com autismo na sala e agora entrou mais um, tem 2 alunos. Então, assim, é a realidade hoje da escola e de nós professores, né? Ainda na universidade, no ensino superior, nós temos alunos com várias deficiências, mas a deficiência que mais tem na universidade
na UFES é a deficiência física. E até a gente fez um PIBIC, eu e a professora Mônica, que era para poder justamente a gente fazer um mapa das deficiências da UFES, tá, gente? Só que, assim, a gente teve muita dificuldade por questões burocráticas. Eu acho que agora está até melhor, porque o DAIN está tentando organizar isso, que é o setor que organiza isso. Mas, assim, a gente não conseguiu todos os dados, a gente não conseguiu o objetivo final que a gente queria, mas, assim, a gente conseguiu traçar as deficiências. E, assim, a que mais tem é aluno com deficiência física. E aí a gente pergunta, a gente faz a indagação, né? Onde que está as outras deficiências, os transtornos? Aí sim, onde é que estão esses alunos? Por onde eles ficaram? Se a gente sabe, a gente fez também essa pesquisa também com o município de Itabaiana. E, gente, assim, olha, tinha muitas deficiências, muitas. E, e não era a deficiência física que era a mais alta, né? Não era. Então, assim, tinham várias deficiências, muitas com quase igual assim, tinha deficiência intelectual, tinha deficiência, tinha o autismo, tinha o TDAH, tinha tudo, várias, sabe? Várias. E aí a gente fica pensando, poxa, mas onde é que esses alunos, por onde eles vão ficando? Se quando chega na universidade federal, a gente percebeu uma ausência da maioria dessas deficiências. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma reflexão assim que a gente pensa, poxa, esses alunos, eles não. Eu espero que nessa nova geração, daqui a 10 anos, tenha mais alunos, sabe? Que daqui a 10 anos eu, estando aqui na UFES, vou fazer essa pesquisa novamente, para poder ver e comparar. Eu acho que a gente fez foi em 2000 e acho que está com uns 2 anos. Deixa eu ler aqui, peraí. Recebi o diagnóstico de TEA da minha filha com 2 anos. Vale descartar que destacar, eu acho, que o diagnóstico precoce é muito importante. Verdade, é muito importante. Eu só tenho medo, sabe? Assim, às vezes eu acho que sendo feito o diagnóstico certinho é muito importante, né? Eu só tenho medo desses alunos que ficam, as pessoas jogando, é isso, é aquilo, sem ter diagnóstico. O diagnóstico da década de 80 e 90 eram quase todos caso perdido, é verdade, Rodrigo. Infelizmente, era como se o diagnóstico fosse uma sentença de morte, não é? Eu comparo uma sentença de morte. Então, o diagnóstico não servia para nada. Débora disse: tenho na minha sala um aluno que a família não aceitava de forma nenhuma que a criança precisava de acompanhamento. Após muita luta, a família começou a aceitar e o menino está sendo acompanhado e se desenvolvendo muito bem. Só que eu acho que ela não disse aqui o que era, né? Precisar de acompanhamento. Não sei. O menino tem problemas psicológicos por trauma das brigas em casa. E por isso a mãe não queria que eu encaminhasse ele para a psicóloga. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então, a professora aqui em meu município, as crianças e adolescentes são acompanhados até o 9º ano. E quando vai para o ensino médio, não tem mais acompanhamento nenhum. Infelizmente, né, gente? Porque aí. Nossa, gente, o ensino médio está muito complicado, né? Está aí com essas reformas, essas coisas todas, mas o ensino médio é muito complicado mesmo. É como se o aluno aí, ó, se vire, né? Se vire. Muitas vezes os alunos, a Alane falou, muitas vezes os alunos com deficiência entram na universidade, mas não permanecem. É verdade, Alane. Tem o depoimento de muitos alunos deficientes que falam da dificuldade que é, dificuldade que é as avaliações, da ausência de conscientização dos professores, mas o trabalho que o DAIN está fazendo agora está sendo muito importante, certo?
para que a gente possa realmente também mudar essa realidade, né? Porque realmente é necessário. Mas, assim, chegam poucas deficiências na universidade, as que mais chegam é a deficiência física, né? E a gente sabe que isso não é a realidade da sociedade. É um gráfico totalmente, como é que eu posso dizer? Enfim, é complicado, gente, porque a gente sabe que isso é a representação da exclusão na sociedade. É isso. Acho que eu vou até fazer um artigo sobre isso. Ai, gente, ainda bem que eu lembrei, falei no nome artigo. Essa semana eu tive o prazer de receber a notícia, né, que eu fiz um artigo com a professora Mônica, e a gente conseguiu o artigo na revista Cocá, que agora é a A1. Fiquei muito feliz, né? Professora Mônica que me deu a notícia, que já tinha saído o nosso artigo, e aí eu fiquei bem feliz com isso. É um artigo que a gente fala das tecnologias assistivas. E é interessante porque as tecnologias assistivas, elas servem para ajudar, né? Aí esse público da educação especial, né? O que é a tecnologia Hã? Está sem áudio? Vocês estão ouvindo, gente? Será que eu fiquei sem áudio? Sim. Ah, tá ouvindo, né? Bom, me perdi agora. O que são as tecnologias assistivas, né? São tecnologias, como o nome está dizendo, que assiste, né? Ajuda, serve para ajudar, né? Tem as de baixo custo e as de alto custo. As de baixo custo, a própria escola pode fazer de forma artesanal, né? Tem aluno com deficiência física, não consegue segurar direito na caneta. Tem um aluno com deficiência, a paralisia cerebral mesmo, às vezes não segura direito na caneta, você pode fazer um apoiador de caneta. A própria carteira, a própria mesa, né, onde o aluno vai sentar, pode precisar de adaptações, e aí você vai utilizar das tecnologias assistivas de baixo custo para construir de forma artesanal alguma coisa direcionada para aquele aluno, com as medidas daquele aluno. E tem as de alto custo, que as de alto custo são os softwares, os aplicativos, né, que são as tecnologias assistivas de alto custo e que hoje são muito importantes, né? É importante que as escolas tenham em seus laboratórios, né, essas tecnologias, porque elas realmente são nossas aliadas. Só para terminar, que eu acho que eu falei pouquinho, do transtorno do espectro autista, a gente sabe que a maior dificuldade é a comunicação, né, interação social e comportamento, dependendo do aluno, porque tem as características singulares de cada aluno, né, e que esses alunos, eles, assim como os outros, eles precisam de muita atenção, né, precisam de ser olhados, né, de uma maneira, as estratégias precisam ser diferenciadas para que possam ensinar esses alunos, né? Então, gente, eu disse que no final, quem estava no início da aula sabe que eu falei que no final eu ia falar um pouquinho da atividade, né? Que é a segunda atividade que vai ser feita, e eu quero que vocês possam trazer a realidade de vocês, tá? Pode tirar o slide. Trazer a realidade de vocês na atividade. Quem tiver algum aluno com alguma deficiência, alguma síndrome ou algum transtorno, pode utilizar do caso do seu aluno. Não precisa dizer nome, gente, porque vocês podem colocar um nome fictício no aluno, tá? É só por questões éticas mesmo, só não, por questões éticas. E você pode utilizar o caso do seu aluno, ou então pode ser um exercício, você vai escolher, certo? Uma deficiência ou um transtorno, tá? Mesmo que a gente pede, eu vou pedir para que vocês escolham a deficiência que vocês já tiveram na sala de aula de vocês. Mas caso você diga assim, eu nunca tive, que é difícil hoje em dia, aí você pode escolher
Ou então você pode dizer assim, eu tenho um aluno com deficiência física, mas eu vou falar de deficiência intelectual, que eu também já tive, foi ano passado, eu acho melhor. Pronto, você pode falar também, tá? Você vai escolher uma deficiência, na sala de recursos tem muita, né, Direne? Você vai escolher, só basta escolher uma. Vocês vão escolher uma deficiência ou um transtorno, e aí você vai elaborar, né, vai colocar uma atividade que você fez para a sala e que você fez para aquela deficiência. Se você não tiver nenhum aluno pode ser uma atividade elaborada, criada, certo? Não precisa ser um relato de experiência, tá? Entendam, não vai ser um relato de experiência. Conte uma atividade que você fez. Não, você vai criar, certo? Você pode até criar para fazer com o aluno. Gente, e para fazer isso é muito importante que você leia o livro. Porque, assim, eu falei aqui várias coisas do livro, mas isso não é nem 50% do livro. É interessante que vocês possam ler o livro, tá? Para que vocês possam fazer essa atividade bem legal. Por quê? Você vai escolher, você pode escolher a deficiência auditiva, a visual, a intelectual, a física ou a múltipla. Você pode escolher dificuldade de aprendizagem, não, tá? Dificuldade de aprendizagem vai ficar de fora dessa. Ou você pode escolher aluno com algum transtorno, ou específico, tá? Ou então o TDAH, ou então o autismo. Você vai escolher. Primeiramente, vai estar lá na atividade. Escolha a deficiência ou transtorno. Aí você vai escolher. E aí você vai fazer uma atividade que seria possível para esse aluno. Pronto, é só isso. Só isso, é só isso. É fácil, gente. Deixa eu ler aqui. Pode ser uma avaliação adaptada? É justamente isso, certo? Mas adaptada é aquela adaptação que eu falei. A adaptação para incluir. Então, você vai escolher uma deficiência ou um transtorno. Depois você vai escolher uma disciplina, um conhecimento, se for uma disciplina ou pode ser uma atividade interdisciplinar. Aí você vai colocar lá, atividade era, sei lá, uma leitura, estou dando um exemplo. E fazer o reconto, ou fazer a ilustração da leitura, você vai colocar o ano, tá? Segundo ano, atividade tal. Atividade para todos foi dessa maneira. E para o aluno que você escolher, a deficiência tal foi adaptado de tal maneira. Então, gente, é uma atividade, é fácil. Só que você precisa planejar. Você vai planejar essa atividade, tá? Para poder, você vai dizer assim, olha, eu vou escolher, deixa eu ver aqui, um aluno que tem dificuldade, que tem TDAH. E aí você vai pensar, eu vou trabalhar matemática. E aí você vai dizer como é que foi trabalhar com esse aluno TDAH. Para quem já tem aluno com alguma deficiência, vai ser mais fácil. Ou então você vai criar, hipoteticamente, uma atividade, né? Você vai fazer um planejamento pensando em um aluno com alguma deficiência. Só precisa ser uma deficiência, só precisa ser uma atividade. Mas a atividade que você fizer vai ser atividade incluindo o aluno com a deficiência tal, que é a deficiência que você vai escolher. Gerou muitas dúvidas. Como é que é, gente? Ó, eu consegui, 9h30. Eu achei que não ia dar conta de bater a hora, mas eu consegui, viva. Sabe o que eu queria pedir? Ó, gente, a atividade vai ter um prazinho bom, vai ter um prazo bom, mas eu quero pedir para vocês respeitarem o prazo, que as tutoras ficam enlouquecidas. Eu também estou de férias da UFES, vou entrar de férias semana que vem. Não, não é dissertação, não, Débora. É não, dissertação. É não. Aí eu vou ter que ler todos os trabalhos. Então, assim, para dar é conceito, né, gente? Não é nota. E assim, respeitem, tentem fazer ali dentro desse prazo, tá? Para que a gente não precise né, dar mais um dia, mais 2 dias, as tutoras ficam enlouquecidas porque elas trabalham muito, né? Então, assim, mas o que eu quero, eu disse a vocês no primeiro dia, né?
que eu queria uma disciplina leve, uma disciplina para a gente refletir, para a gente pensar como é que a gente faz para melhorar, para a gente pensar nessa escola possível, na escola real e na escola possível, né? Então, assim, não é uma atividade difícil, né? É uma atividade realmente para a gente pensar, porque a gente tem que sair do nosso conforto, né? E é isso, a gente tem que planejar pensando nos alunos realmente, nos alunos reais, porque os alunos reais são os alunos, todo tipo de aluno dentro da sala de aula, né? E aí vocês vão ter aí a oportunidade de escolher uma deficiência, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui prazo limite de envio, isso mesmo, 26/10, porque acaba a disciplina nesse dia, e eu não posso invadir a disciplina de outro professor. Eu queria pedir para ver, a gente tem como tirar uma foto coletiva? Gente, eu não sei usar o Zoom, então eu fico perguntando porque eu não sei. Ah, abre amanhã o campo para envio. Tá certo, isso mesmo, a gente vai abrir. A gente tem como tirar uma foto coletiva ou não? Eu não sei se tem como fazer aquela foto que faz no Meet. Ei, minha gente, tutoras, me ajudem. Sabe dizer? Faz o print da tela, peça para ela fazer. E é. É porque tem várias páginas, né? Tem 70, não sei quantas páginas está abrindo. Acho que umas 3 ou 4. Então vamos lá. Todo mundo abre. Ô, Cora, liga a luz, Cora. Todo mundo sorrindo. Quem está no computador, tire o print, por favor, porque eu estou no celular. Aí vai ficar, o meu não vai ficar muito bom, não. E eu vou colocar lá no CATD, viu? No Instagram do CATD. Vocês estarão lá, bem bonitinhos. Bora lá. 1, 2, 3 e. Aí, mas alguém tá tirando? Quem tá tirando? Print. Eu não sei. Eu estou tirando no celular, mas eu queria que tirasse. Aqui, a coordenação falou que vai tirar. Ah, Vou é? tirar print das 4 páginas. Ah, então tá. Para a gente ter registrado esse momento, né? Ó, quando eu disser o 3, você tira, viu? 1, 2, 3 e. Todo mundo sorrindo. Minha gente sorriam para poder verem que eu sou uma boa professora e me chamarem de novo, minha gente, que eu tenho que trabalhar. Todo mundo sorrindo para poder mostrar que foi ótimo, que foi divertido, que foi legal. Se fosse pessoalmente, eu ia fazer dinâmicas, eu ia botar vocês para se mexer, né? Mas é isso, adorei, viu? Foi muito bom. A experiência de estar aqui com vocês. Oi? Eu posso escolher? Tem alguém aí com o microfone ligado, já pensei que estava querendo falar. Mas é isso, gente. Eu sou lá do Departamento de Educação de Itabaiana, minha sala é a sala 8. De repente, você está andando por lá no campus Alberto Carvalho, pode me procurar. Se tiver alguma coisa para conversar, a professora Isabela está à disposição. Certo? Dá tchau. Também vem com a Liz. Ó, Liz, minha pequena, tem 5 anos já. Ó, a coordenação tirou o print, o Insta é o CATD, que é o meu do grupo de pesquisa. Ainda não está, não, mulher. Olha, ela está tão ansiosa pela atividade, menino, que ela já está querendo fazer atividade. Não está, não, porque eu estou pó. Aí eu tenho que me defender. Eu estou só o pó, porque essa semana eu corrigi mais de 50 trabalhos para botar nota no CIGA da graduação. Gente, eu fiquei desesperada. Até ontem eu estava botando nota, porque eu sou professora de estágio, inclusão, né? Sou professora da turma de inclusão. Eu fiz um trabalho final, foram 5 trabalhos para ler, não sei para que eu inventei essa, mas teve também relatórios de estágio. Eu estava lendo lá todos os relatórios, tudo. E aí, ontem eu acabei 1 hora da manhã, só para vocês terem ideia. Oi, Cássia, tudo bom? E aí, diga se não foi bom nosso cafezinho lá, nosso café, nosso bolinho. Não tá, não. Tá, sua voz está. Abre o microfone. Sim, aí eu não tive tempo ainda de abrir atividade nenhuma, não, tá? Porque realmente foi punk essa semana. E semana que vem, com fé em Deus, eu estarei mais livre.
E é isso, tá, gente? Então, eu quero saber como é que eu pego o print do pessoal da coordenação. Acho que Mônica tem como mandar para mim, né? É, Acho que eles devem mandar para a Mônica. Ele aí ou manda para mim. Certo, então, gente, foi um prazer. E é isso, eu estou à disposição, sou lá do campus Alberto Carvalho, de Itabaiana, certo? Mas também sou do NUPTA, né? Que a gente trabalha também está aqui em São Cristóvão, então a gente pode se bater aí nos corredores da vida, da UFES, aqui em São Cristóvão. Olha aqui outra criancinha, Liz. Vem ver, Liz. Olha a minha bateria agora que ficou. A minha menininha tem TA. Olha, Liz, vem cá, Liz. É bem parecido, é Elis. A minha Liz, a minha Maria Liz, com S. Essa é Com S. Elis. Eu descobri com 2 aninhos que ela tinha TA. Oi? Ah, é minha ajudante nos estudos. Rosa. Dá beijo pra ela. Manda beijo. É a teoria prática, né, Elis? Ah, ele vai me... Ouro para concluir aqui a nossa atividade. Mas o objetivo foi cumprido. Espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com a minha pessoa, que vocês possam aí, né, multiplicar, somar, né, que vocês possam levar aí para a escola de vocês. Eu sei que não é fácil, né, gente? Porque a inclusão realmente é todos os dias, são desafios, mas é importante que a gente queira, que a gente realmente busque, né, pela inclusão, pela participação de todos. Afinal, nós estamos a nossa escola é democrática, né? A nossa escola, nós temos uma escola que tem tudo para, sabe, para ser a melhor escola, né? Porque temos profissionais muito esforçados, dedicados. Eu digo isso porque eu vejo isso nas escolas, né? Eu sou professora de estágio e eu sei que a gente nossos professores são heróis. Pode faltar, às vezes falta material, falta recurso, falta formação, porque muitas vezes os professores não têm formação continuada, às vezes as formações não têm nada a ver com a realidade deles, né? São coisas que acaba fazendo a formação que aparece, que fica mais fácil para ele fazer. Mas os professores, eles amam, a maioria amam a educação, né? Então, nós temos o principal, né? Que é realmente a gente, profissionais, né? Semana passada foi Dia dos Professores, então, feliz Dia dos Professores para vocês. Eu acho para todos nós, né? Todos nós. Os né? Então, assim, a gente pode correr atrás, viu? Abraços. Abraços, Dani. Tchau, gente. Um abraço. Tinha nem visto o Dani. Abraços. Abraços, Cris. Érica. Abraço, beijo. Beijo. Obrigada, Vanderleia. Carolina. Gente, a gente Cheiro, chegou... minha gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.